Sabrina, cada caso é um caso, no sentido que nós temos que avaliar como se deu este matrimônio em alguma denominação não católica, seja evangélica ou não. É possível que este matrimônio celebrado na igreja evangélica seja reconhecido na igreja católica? É, a partir de algo chamado convalidação. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado, e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. Olá, noivinhas e noivinhos! Hoje o Agora e para Sempre está com um convidado muito especial. Estamos recebendo o Padre Anderson Tomadon, da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes da cidade de Guaíra, que fica no oeste do Paraná. Ele que é licenciado em filosofia, bacharel em teologia e mestrando em direito canônico. Além de pároco da Igreja Navegantes, ele também é decano do Decanato de Palotina e colaborador do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Toledo, no Paraná. O Padre Anderson, mesmo tão jovem, já vem com uma trajetória de grande relevância na comunidade católica, onde tem executado um belíssimo trabalho, e é com ele que vamos conversar hoje. Seja bem-vindo, Padre, obrigada por estar aqui conosco no Agora e para Sempre. Eu que agradeço o convite, Sabrina. Muito bom estar com vocês. Vamos aqui então conversando, Padre, sobre alguns assuntos bem polêmicos até, alguns assuntos que são questionados pelos nossos seguidores do Agora e para Sempre em relação à doutrina da Igreja, a Igreja enquanto casamento, enquanto matrimônio. Lembrando que nós, quando tocamos no assunto matrimônio, nós tocamos aqui em várias esferas, e é um leque muito grande de situações que vão se abrindo diante de um sacramento chamado sacramento do matrimônio. Claro que dúvidas acontecem, temos assim inúmeras outras, porque às vezes o critério para avaliar o matrimônio nem sempre é um critério religioso, mas se torna outros, ou são outros critérios, então por isso que gera um pouco de confusão. Mas vamos tentar aqui deixar um pouco mais claro aquilo que nós pudermos. Padre, o nosso programa ele é voltado para casais que já se casaram, né? Ou para casais que estão na preparação do casamento, ou aqueles que buscam legitimação do casamento. A dúvida maior dos nossos seguidores é sobre o sacramento do matrimônio. Qual a diferença entre o sacramento do matrimônio e a bênção que é dada num casamento evangélico, por exemplo? Perfeito. Então, creio que para nós assim ficarmos bem acertados, eu vou dizer sobre a doutrina católica. Então, sobre outras formas de compreensão, então fica restrito também a cada líder religioso. Porém, quando nós falamos em matrimônio, nós falamos em matrimônio enquanto sacramento. E sacramento significa justamente isso. Pelo Catecismo da Igreja Católica, a definição é: sacramento é um sinal visível da graça de Deus. Ou seja, o nosso setenário sacramental, ou seja, os 7 sacramentos, eles expressam a graça de Deus na vida da pessoa e se tornam também canais e vias de salvação. Então, o matrimônio é considerado sacramento justamente porque possibilita esta ação enquanto graça de Deus de forma plena na vida daquele que o recebe. E quando nós falamos em matrimônio enquanto sacramento, nós aqui atrelamos a ele também algumas notas essenciais. O matrimônio que, na visão católica apostólica romana, é indissolúvel, ou seja, é para a vida. Segundo, exige a unidade, a fidelidade que está atrelada à unidade. Tem como fim principal o bem dos cônjuges, não apenas de uma parte, mas de ambos. Também a educação e geração de filhos. Então, falar em sacramento engloba tudo isso. Por isso que para nós, enquanto cristãos católicos apostólicos romanos, falar em matrimônio é atrelar necessariamente esta visão enquanto sacramento que acontece entre batizados. Ambos católicos, ou um católico e um não católico, que são outras perguntas que creio que nós teremos mais a seguir. Mas para ver como que a questão sacramental ela é muito mais profunda do que simplesmente, na nossa visão católica, falar de matrimônio ou casamento enquanto apenas um ato social, apenas enquanto um ato civil e assim por diante.
Padre, o casamento realizado na igreja evangélica, numa igreja evangélica cristã, ele tem a mesma validade para uma igreja católica, ou ele tem que fazer uma outra cerimônia, uma outra algo para legitimar esse casamento, essa união? Sabrina, cada caso é um caso, no sentido que nós temos que avaliar como se deu este matrimônio em alguma denominação não católica, seja evangélica ou não. É possível que este matrimônio celebrado na igreja evangélica seja reconhecido na igreja católica? A partir de algo chamado convalidação. Claro, entramos aqui em outros termos, mas da seguinte maneira: se ambos, homem e mulher, o casal, se convertem ao catolicismo, aí sim, nós vamos averiguar se aquele consentimento dado lá na igreja evangélica foi válido para que nós possamos fazer algo chamado convalidação na igreja católica. Então não seria legitimação, como as pessoas costumam dizer, é convalidação, seria o nome correto. Convalidação. Qual a diferença, padre, entre legitimação e convalidação? Porque legitimar significa tornar válido aquilo que aconteceu. Convalidar significa aquilo que aconteceu foi válido. Nós só estamos convalidando o que já aconteceu lá. Então, por isso que eu falo que cada caso é um caso. Sim. Porque nós temos que averiguar todos estes elementos. Se ambos passam para o catolicismo, como foi dado este consentimento lá na denominação que eles participavam, sim, para que daí cheguemos ao termo, se vai ser necessário a participação na preparação para receber o sacramento do matrimônio na Igreja Católica, ou se vai ser necessário apenas uma convalidação. E como que é feita essa avaliação, padre? Alguma comissão? É só uma entrevista com o padre? A partir de uma conversa com o padre. Então, o casal vem, apresenta toda a situação deles e colocam a dúvida. E a dúvida é: padre, é válido aqui ou não é válido aqui? Sim. Assim como os demais sacramentos, por exemplo, o sacramento do batismo, onde nós também fazemos o mesmo processo. Então, por isso que eu digo que é algo muito minucioso, onde nós temos que olhar com muita atenção cada caso que é apresentado. Qualquer padre, ele está apto a avaliar essa situação em qualquer pessoa, qualquer cristão que queira fazer esse tipo de mudança de religião, não é, padre? Qualquer padre, eu tenho que ter algo assim diferente, um curso específico, alguma coisa assim para o padre fazer isso? Nós, enquanto padres, nós também nos preparamos com curso de filosofia e teologia. Então, a partir da teologia, nós temos os elementos teológicos que nos ajudam a avaliar tudo isso. Sim. Mas temos também algo chamado Código de Direito Canônico, que são as leis e normativas que regem a vida do cristão católico, apostólico romano do rito latino. Ou seja, que é o nosso rito. Sim. Então, nós temos esses crivos para avaliar. Todo padre é capaz disso? Com certeza. Porque todos nós tivemos a mesma preparação para estarmos ou sermos o que somos. Então, basta buscar o padre para que ele possa dar as orientações mais adequadas diante da situação. Padre, nós temos recebido muitos pedidos de casamentos ao ar livre, principalmente por causa dessa situação da pandemia, né? Que uma das exigências é a questão do casamento ocorrer em um lugar ao ar livre, a festa pelo menos, né? Nós sabemos que a Igreja Católica não celebra o sacramento do matrimônio fora do templo. Isso é verdade? É algo regional ou é uma normativa de toda a Igreja Católica? Nós estamos refletimos em primeiro lugar sobre o sacramento do matrimônio, o que é, sobre a questão da convalidação ou não de um matrimônio que aconteceu em outra denominação religiosa dentro da Igreja Católica. E agora chegamos nessa questão. Então, vejo que é uma questão cumulativa. Por quê? Se nós estamos falando de uma realidade sacramental, onde é a graça de forma plena que age na vida da pessoa, é a nossa compreensão, ok? Se estamos falando onde nós nos encontramos em comunidade para celebrar no templo, que é o nosso local por excelência de oração, a nossa compreensão, então, que o sacramento do matrimônio seja realizado no lugar por excelência do nosso local de oração, que é o templo religioso. Ótimo, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que nós temos que respeitar as normativas diocesanas. Então, a normativa diocesana da nossa diocese de Toledo é: o sacramento do matrimônio seja realizado dentro do templo religioso católico.
Ou seja, pode ser a igreja matriz, pode ser alguma capela. Ok? Há essas possibilidades. Sim. Eu quero casar numa capela de outra cidade. É possível? É possível. Vendo disponibilidade e autorização. É possível. Então, nós não queremos fazer uma dicotomia entre sacramento do matrimônio e apenas ou uma visão possível, e é uma tentação, de olhar matrimônio apenas como um evento social. E eu vou dizer o porquê, que às vezes acontece um pouco esses pedidos e essas confusões. Porque muitos olham o sacramento do matrimônio a partir daquilo que é apresentado enquanto rede televisiva, enquanto realidade cinematográfica, onde daí se fazem vários locais de outra natureza. Ok, há dioceses que permitem? Mas nós respeitamos a nossa orientação e seguimos um pouco esta visão sacramental para também fundamentar aquilo que nós estamos também prescrevendo a todo momento, né? Que faz todo sentido, né? Exatamente. Mas essa questão é uma normativa, então, da Diocese de Toledo, ou as outras dioceses, todas as igrejas católicas do mundo têm essa mesma normativa? Eu vou dizer a partir das dioceses circunvizinhas, onde a normativa ela vai mais por este lado mesmo. Sacramento do matrimônio, casamento religioso, dentro do templo religioso. Sim. Agora, querem fazer o civil, aí Pode decide lugar, onde né? quer que seja na praia, seja na fazenda, no sítio, chácara, ou qualquer local que bem convier. Sim. Casamentos de segunda união, por exemplo, eles também precisam ser dentro do templo? Como que funciona essa questão? Aqui nós entramos numa situação muito mais delicada, porque nós falamos em casais de segunda união, onde ambos já tiveram um relacionamento e um sacramento do matrimônio na Igreja Católica Apostólica Romana, e esse matrimônio não prosperou. Ok, se separaram, encontraram-se pessoas diferentes e formaram novamente uma família. Isso se chama segunda união de fato. Para que o matrimônio, sacramento aconteça, entramos no caso de uma declaração de nulidade matrimonial de ambas as partes para que estejam aptos a contrair novo matrimônio. Sim. Então entramos aqui em outra esfera de discussão. Sim, mas a questão da cerimônia deles ocorrer dentro da igreja ou não segue a mesma normativa de um casamento pela primeira vez, né? Exatamente. Se tiverem a declaração de nulidade, se tiver tudo certo. Ok, num novo matrimônio dentro do templo religioso. Antigamente, padre, aconteciam muito essas bênçãos. Eu me lembro que quando a gente começou a fazer eventos, casamentos, alguns casamentos que nós fizemos tiveram a bênção do padre. Vai ter só uma bênção do padre. Isso era comum antigamente, hoje em dia não acontece mais. Eu não vejo isso mais nos casamentos. Ou é algo que mudou ainda sobre essa questão do casamento dentro do templo ou não. Mas antigamente havia alguns padres que faziam essas bênçãos em outros locais. E não era o sacramento do matrimônio, era só uma bênção mesmo. Isso era uma exceção? Como é que é? Antigamente era assim, mudou alguma coisa, será? Eu vejo que nós temos um cuidado muito grande para não dar a impressão de uma simulação sacramental. Suponhamos, há aqui um impedimento para um casamento religioso, então se faz um casamento civil em qualquer outro local destes já denominados e se pede então uma bênção do padre. Então o nosso cuidado, o nosso discernimento é sempre para que esta bênção não seja interpretada como o sacramento do matrimônio, que daí seria simulação sacramental, e isso é passível de pena. Sim. Dentro da Igreja Católica para o sacerdote também. Então, assim, nós temos um cuidado muito grande quanto a isso, para que não haja esta confusão de momentos. Para dizer assim, não, o padre foi lá e o padre deu a bênção, então eu estou casado na igreja. Casei, né? Então, para que não haja essa confusão, nós temos um cuidado muito grande com isso. Eu acho que acontecia muito isso no passado. Até eu ouvi muitos relatos de noivos que nós fizemos a organização do casamento e que faziam esse comentário mesmo. Eu me casei na igreja. Eu sabia que não, né? Que era só uma bênção e tal, mas eles tinham realmente essa confusão. E eu acho super certo não terem mais essa opção de ter a bênção, porque causa mesmo essa confusão. Atualmente nós temos um cuidado muito grande com isso. Agora, nada impossibilita
do sacramento do matrimônio, enquanto celebração religiosa acontecer no templo, aí tem um outro momento em outro local, mais íntimo, onde eles se reúnem e pede para que o padre esteja presente. Isso. De repente fala porque aconteceu o quê? O sacramento já aconteceu. Sim. Já são casados, já é marido e mulher. Sim. Não tem necessidade de repetir o momento num outro ambiente e nem se pode fazer isso, exatamente. Uhum. E até, dependendo do caso, como o senhor mesmo citou, de repente o padre fazer uso da palavra em uma outra cerimônia após o sacramento ali, né? Não no sentido de uma bênção, né? Mas até de umas palavras mais íntimas ao casal, né? Eu acho que isso não seria, né? Uma bênção não seria um caso. Eu sempre falo, a prudência e o discernimento são as chaves para entender cada situação, para não incorrer num erro, num equívoco, ou até mesmo numa forma errada de compreender aquele momento. Conduzir a ignorância a eles, né? Porque normalmente as pessoas tendem a entender aquilo que nos convém, né? Olha, padre, a Igreja Católica, ela tem um roteiro de casamento, de cerimônia, muito mais pré-definido do que as outras religiões, né? Então, nós vemos mesmo durante o cerimonial, com a liturgia. E o que o senhor nos diz sobre esse roteiro fixo, mais assim, não seria mais amarrado, mas assim, mais pré-definido mesmo, que a Igreja nos propõe, né, para que seja feito dentro de um cerimonial de casamento. Isso é uma normativa devido a quê? Porque, por exemplo, nas outras religiões, não querendo comparar as igrejas, cada uma tem o seu modo de pensar e de agir dentro das doutrinas, mas existe um leque maior de possibilidades do que pode ser feito dentro do roteiro de um casamento. Já na Igreja Católica, não, já existe ali um roteiro pré-definido e algumas coisas assim a gente pode alterar, mas a maioria não. Por qual motivo isso acontece, padre? Nós temos chamados rituais. Sim. Temos ritual do batismo, ritual da confirmação ou crisma, ritual da unção dos enfermos, ritual do matrimônio, dentre outros que também temos. O ritual, ele coloca aqui uma fórmula necessária para a validade do sacramento. Então, eu, enquanto padre, eu não posso mudar aquilo que me é colocado pela igreja como determinação para que o sacramento seja válido. Sim. Então, por isso que nós temos esta determinação. Então, temos a parte fixa e temos a possibilidade, em alguns momentos, de partes móveis. Ou seja, a opção de várias leituras para que possa ser mudada, por exemplo, no sacramento do matrimônio, no ritual do matrimônio. Então, nós temos isso. Por que é fixo? Justamente para a validade do sacramento. Eu não posso criar uma fórmula pessoal e dizer assim, eu vou aqui inovar, eu vou aqui atualizar. Personalizar a cerimônia. Nós, enquanto Igreja Católica, não agimos e não caminhamos por esta via. Nós, então, falamos sempre uma mesma língua. Tanto que se unir em matrimônio no Brasil ou na Itália, o ritual do sacramento é o mesmo. Assim como a missa, o ritual da Santa Missa é o mesmo aqui e o mesmo em outros países. Sim. Para ver que nós seguimos uma uniformidade quanto a isso para a validade do sacramento. Isso é especial da Igreja Católica, né? Isso é uma orientação nossa enquanto instituição católica apostólica romana. Essa uniformidade de linguagem que a Igreja Católica dispõe no mundo todo faz ela se tornar o que ela é, tão única e grandiosa, talvez, né? Sem assim ramificações, né? Como a gente vê em algumas denominações, né? Isso não significa dizer que nós somos fechados ou retrógrados de forma alguma, mas implica em dizer que nós seguimos uma normativa. Sim. E uma normativa que nos orienta a fazer aquilo que a igreja pede. Sim. Que nós façamos. Uhum. Então, são esses detalhes que nós temos que estar um pouco atentos também, né? Verdade. Eu, como cerimonialista, amo um roteiro fixo. Acho isso... As normativas são necessárias para que até as pessoas levem a sério aquilo, parece, né? É diferente de você poder fazer o que quiser, né? Parece que daí não tem a mesma, psicologicamente, acho que a mesma importância, às vezes, dentro da E o detalhe dos rituais é justamente este.
o ritual leva aquele que está sendo o agente daquele momento a rezar aquele momento. Então, todo o ritual do matrimônio, ele vai levando a pessoa, os nubentes, o casal que ali está, a também entender aquele momento como um momento fundamental de fé também. Não apenas como um momento qualquer. Sim. Então, todo o rito ele vai nos levando nesta dinâmica. Então, por isso que é tão importante ter este movimento, né? Sim. Dentro deste sacramento, né? Padre, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco, mas nós temos um tempinho já programado para o nosso podcast, então eu quero te convidar para continuar conosco no próximo episódio, falando sobre esses assuntos, sobre matrimônio, nulidade de casamento, e vamos então encerrar o nosso programa de hoje. Convido você, noivinho e noivinha, a compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, a nos seguirem pelo Instagram, nos siga, dicas todos os dias para você, e nós vamos continuar com esse episódio. Vamos continuar com o Padre Anderson Tomadon no próximo episódio, não perca. Então ative o sininho para você ser notificado do próximo episódio já, e quero agradecer a sua presença até aqui. Obrigada, pessoal, beijo, até mais.